O nosso trabalho, ele vai falar sobre o que é a alienação do trabalho do professor e a sua relação com os planejamentos. Esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes, onde eu vou falar sobre o que é alienação e a Giovana vai falar sobre os seus planejamentos. A gente pode concluir que a alienação ela é denominada uma coisa sem sentido, ou seja, é você agir sem questionar aquilo que você está fazendo. E na área da educação, um professor, um educador alienado é aquele que não questiona aquilo que foi pedido para ele fazer. Ele só faz. Ele se baseia em regras e naquilo que se pode e o que não se pode fazer. Ele não vai mais além disso, ele não questiona as atividades que foi pedida para ele fazer, ele não consegue desenvolver uma didática melhor com os alunos em sala de aula, porque ele está muito regrado, muito centrado naquilo que é para fazer, sem sair um pouco da zona de conforto. E isso acaba tornando o trabalho do professor muito robótico e desgastante, tanto para ele quanto para os alunos. E a gente viu também que isso antigamente não acontecia, que antigamente os professores eles tinham mais liberdade em sala de aula, eles conseguiam desenvolver mais as suas ideias, os seus conceitos em sala de aula e conseguiam desenvolver atividades melhores e formas de avaliar os seus alunos. E hoje em dia, se, por exemplo, acontece que um aluno vem e questiona o professor sobre a matéria, um questionamento que o professor não está preparado. Por quê? Porque ele não pesquisou, ele não foi além daquilo que foi pedido para ele fazer. Então ele acaba se tornando um professor alienado. E isso muitas vezes acontece porque o profissional ele não questiona a área da atuação dele, ele não questiona sobre o que é a educação e o impacto que isso tem nas pessoas. Então ele se torna alienado, ele se torna uma pessoa que só segue regras e não consegue desenvolver o seu trabalho de uma forma mais didática. Por isso que o Taylor fala a importância do planejamento. Ele fala que é muito importante você separar o planejamento das suas atividades. Bom, o poder de decisão e o controle está sempre nas mãos dos outros e não do próprio agente de realização. Ao analisar a história da educação, percebemos que há diferentes concepções do processo de planejamento e de acordo com cada contexto social, político, econômico e cultural. O planejamento como princípio prático, ele está relacionado à tendência tradicional, da escola tradicional, e o planejamento, ele era feito sem preocupação, sem tradicionalismo, se baseava na ação do professor e na orientação dada em aula. Esse planejamento era feito em tópicos, numa folha de caderno normal e retratava a aula. Esse mesmo planejamento ele passava de ano em ano e eles reutilizavam. O material didático ele era dividido em dois, a teoria e o objetivo. Só que nesse planejamento eles priorizavam somente a teoria, porque eles só entendiam que o objetivo já estaria incluso. O planejamento instrumental e normativo ele está relacionado à tendência tecnicista da educação, com um caráter cartesiano e positivista, e onde o planejamento é a grande solução dos problemas de falta de produtividade na educação escolar e não questionava os fatores sociais, políticos e econômicos, pois eles pretendiam ter uma postura neutra, normativa e universal. Já o planejamento participativo é uma concepção onde o planejamento é visto como um ato intencional, consciente e participativo de uma nova forma, onde o planejamento é fruto da luta dos educadores que se recusavam a fazer o que o sistema dizia e buscavam novas formas e alternativas de planejar as suas aulas. Com isso, rompe o planejamento das concepções anteriores, onde a prática dos professores e das escolas são vistas como isoladas em relação ao contexto social. O planejamento ele é entendido como uma intervenção e um instrumento para transformar a sociedade. Os professores, nos tempos livres, eles são obrigados a preencher planilhas e os alunos a aprender exatamente aquilo que é passado, reforçando assim o ensino de apenas transmissão de conhecimento. Essas imposições explicam o planejamento estar no poder de especialistas, o trabalho do professor ser cada vez menor e mais controlado por quem tem mais poder, e ocorrer essa alienação de professores
e o controle da educação. Esse foi o nosso vídeo. Obrigada por assistirem.